volta aqui com o programa Fala Pra Mim, muita gente participando aqui do rádio, através do Instagram, e tenho certeza a grande audiência aqui da Rádio Cultura, que vocês podem participar fazendo a pauta aqui do programa. Teve um seguidor aqui do Instagram que mencionou a questão de sangramento na cavidade oral, sangramento no entorno dos dentes, e está tudo relacionado com aquilo que a gente falou há pouco aqui, particularmente com a periodontite, né? A doença periodontal com a gengivite pode ir levando a sangramento, né? Então é preciso que se faça a higienização, é preciso que use o fio dental para evitar esse acúmulo de material que vai produzir, como eu já disse, tanto a doença periodontal, a gengivite, com retração gengival, como vai produzir também a cárie dentária. 11 horas e 33 minutos, né? Essa semana tivemos como um fato bastante marcante durante a semana essa questão do assassinato do general lá do Irã, né? Com preocupações e repercussões para o mundo inteiro. Nós que aqui temos durante o programa, e essa é a temática aqui da Rádio Cultura, uma mensagem pela paz e de fortalecimento da paz tão necessária para o nosso convívio, né? A vida em comunhão é, antes que tudo, uma vida em paz, né? Então a gente lamenta muito esses episódios e que traz tanta preocupação com relação ao que pode acontecer, né, em decorrência disso, desde a morte de pessoas inocentes que podem ser assassinadas porque a insegurança reina nos países diante de um fato desse, quanto a porque já entendemos nesse aspecto uma guerra não declarada, né, até a possibilidade de um conflito maior que possa existir. Lamentável, quando nós devemos ir principalmente para quem governa, para quem recebe a missão de governar estados, países, municípios, tem que ter, a partir de si e a partir das suas ações, uma compreensão muito clara do significado da paz, do diálogo, né, de resolvermos as diferenças, as diversidades e os conflitos pelo diálogo. É conversando, é se entendendo, é buscando alternativas, buscando soluções e fazer esse diálogo aberto para a mudança de opinião, para o convencimento, né? Para convencer ou ser convencido, para que a gente evite, né, esses conflitos armados. Um abraço para o Juan Batista, Maria Vitória, minha amiga Maria Vitória, lá de Maceió, que acompanha sempre o programa Fala Pra Mim, irmã aqui da dona Marlene, para quem também mandamos um abraço. 11 horas e 36 minutos. Tem alguma pergunta, Djanal? Doutor Emerson, por enquanto os ouvintes não participaram ainda, mas o doutor Emerson pode falar alguma coisa aí sobre, exatamente sobre o calor, né? E o que a temperatura elevada pode causar na pele. Isso, nós informamos aqui também a Maria Rita, que a Rádio Cultura é a M670, ela não tem frequência modulada, não é FM, é a M670, tá bom? E fundamental isso, Genal, essa preocupação com o período do verão. Já fizemos aqui no início uma abordagem com relação ao brotoeja, mas importante que façamos mais algumas observações ainda relacionadas a esse período do verão. Primeiro e fundamental, e isso a gente tem sempre que ir insistindo no processo da educação em saúde, que é fundamental que a gente possa ter uma compreensão do efeito acumulado da radiação solar. A gente insiste, a gente frequentemente repete isso aqui, e é esse processo permanente de educação em saúde que a gente pode, então, esclarecer as pessoas. Aracaju, geograficamente, está situada numa região que tem um excesso de radiação solar, de radiação ultravioleta, basicamente o ano inteiro, né? A incidência de radiação ultravioleta é extrema aqui em nosso ambiente. E lembrando que essa radiação ultravioleta, ela tem a capacidade de atravessar as nuvens. Então, mesmo nos dias nublados, em ambiente externo,
existe uma exposição à radiação ultravioleta. Então é fundamental essa compreensão da proteção, de fazer a proteção solar de modo adequado. Hoje existem roupas da linha UV-Line, roupas que trazem uma proteção maior. Uma roupa com um tecido de algodão já confere proteção, né? As roupas de fibra sintética protegem menos, as roupas molhadas protegem menos, mas a roupa de fibra natural, a roupa de tecido de algodão, quanto menor for a malha, mais proteção ela traz. E existem hoje as roupas de proteção ultravioleta, que aí sim fazem uma proteção bem maior. Então, é importante lembrar isso, desde as roupas, ao guarda-sol, ao óculos, que podem proteger. Com óculos, uma observação, não significa que todo óculos escuro vai trazer uma proteção adequada com relação à ultravioleta. Existem tratamentos que podem ser feitos na lente, existem lentes especiais, específicas, sim, que fazem aí uma proteção mais adequada com relação à radiação ultravioleta. Então, óculos, roupas adequadas, chapéus, bonés. Quanto mais larga a aba do chapéu, melhor a proteção. E pode ser feito o uso de filtro solar. O filtro solar hoje a gente recomenda pelo menos um filtro 30. E aqui tem algumas considerações com relação a isso. Primeiro, o veículo. Vai se usar um filtro solar em creme, em loção, em gel alcoólico, gel não alcoólico, uma loção oil free. Isso depende da pele da pessoa que vai utilizar o filtro solar. Para pessoas que têm pele muito ressecada, aí a indicação é de um creme, porque vai fazer uma hidratação da pele, ou até mesmo uma loção, até poderia ser utilizada. No caso da pele oleosa, a pessoa que tem a pele do rosto muito oleosa, aí vai ser usado uma loção oil free, vai ser usado um gel. Entre o gel alcoólico ou não alcoólico, é importante verificar se essa pessoa tem a pele sensível. Se a pessoa tem muitas espinhas inflamadas, se tem uma pele sensível, não é recomendável um gel alcoólico, porque vai irritar a pele da pessoa ao utilizar esse filtro solar. Uma outra dúvida é com relação à renovação do filtro solar. Passa uma vez só ao dia? Quantas vezes passa? Veja, isso depende do tempo de exposição da pessoa. Quando a pessoa vai passar o filtro solar e sair para o trabalho e ficar num ambiente fechado a manhã inteira, ela passa o filtro pela manhã e vai para o trabalho. Se vai almoçar no trabalho, se vai ficar o tempo inteiro num ambiente coberto e vai sair só ao final da tarde, essa pessoa aí sim poderia passar somente uma vez. Mas se essa pessoa vai sair durante o almoço e vai ter exposição ao sol, aí é conveniente que antes dela sair do trabalho, uns 20 minutos, 30 minutos antes de sair do trabalho, repasse o filtro solar, para que possa então ir para a rua, porque aquele filtro que passou 6, 7 da manhã já não mais protege adequadamente, tá? Em regra, a gente utiliza o seguinte: sempre que a pessoa vai fazer uma exposição ao sol e já passou o filtro solar, esse filtro tem que estar no máximo a 3 horas na pele. Se já tem mais de 3 horas e essa pessoa vai fazer uma exposição solar, então a pessoa precisa renovar, repassar esse filtro solar, lavando ou não a área onde já tem filtro solar, né? Se não tem condição de lavar, repassa por cima. Essa regra vale para quando a pessoa está numa piscina, está na praia, quando a pessoa está andando muito em ambiente aberto, está fazendo a prática esportiva ou profissionalmente estiver trabalhando, aí precisa a cada 3 horas renovar o filtro solar. E aí, em função dessa questão do filtro solar, surge uma dúvida, que é, ora, as pessoas idosas, quando vão ao médico, o médico recomenda que tem que se expor ao sol, porque vem a história, a questão da vitamina D e do cálcio. Como fazer, então, essa proteção e essa adequação com relação ao cálcio e à vitamina D? Então, é fundamental entender que
Nós precisamos da exposição solar para a síntese da vitamina D e a questão da prevenção da osteopenia, da osteoporose, mas lembrando que essa proteção, que essa exposição por dia, que deve ser feita entre as 9 e as 15 horas, é uma exposição em média, de 8 a 15 minutos apenas. 8 a 15 minutos. No mais, a pessoa tem que estar com proteção solar. Então, essa é a forma que adequa para as duas coisas, tanto para a prevenção da osteoporose e da osteopenia, como para a prevenção do câncer da pele. Então, 8 a 15 minutos no máximo de exposição sem proteção solar, o restante com proteção solar sempre. Agora, por que de 8 a 15 minutos? Depende da quantidade de roupa que a pessoa tem. Então, se a pessoa está de blusa, de calça comprida, ou até uma blusa com uma manga mais comprida, aí tem pouca área exposta de superfície corpórea. Então, essa pessoa precisa ficar uns 15 minutos. Mas se a pessoa está de bermuda, né, com a camiseta regata, ou mesmo que essa pessoa esteja, por exemplo, uma mulher de maiô, vai caminhar na praia, essa exposição necessária é apenas de 8 minutos. Então, quanto maior for a área do corpo exposta, menos tempo. Então, começa de 8 minutos, né, 8, 9, 10, depende dessa área. E quando a pessoa estiver com a superfície corpórea muito coberta, pode chegar aos 15 minutos. Depois, passa filtro solar, se protege, busca proteção adequada, porque aí já entraríamos no excesso, não tem mais necessidade para a vitamina D e já começa então a possibilidade de dano acumulado com relação ao envelhecimento da pele e a produção do câncer da pele. Ok? Então, são orientações com relação à proteção solar. O Valmor está aqui perguntando, doutor, problema de gengivite, tudo em função, provavelmente, aí da nossa primeira participação com relação à orientação que demos. A gengivite está naquele espectro de doenças que falamos, né, com relação a esse comprometimento, né, dos tecidos, vamos dizer, moles, que envolve o dente, que é a região periodontal. Então, vai fazer uma gengivite, vai fazer uma doença periodontal, que precisa ser cuidado, porque a cronicidade dessa gengivite pode levar à perda de estruturas e de unidades dentárias. A Hortência está falando, doutor, belíssimas dicas, muito obrigado. Obrigado, Hortência, você por estar nos acompanhando, e o Diogo Anjo também. 11 horas e 45 minutos. Digenal, alguma participação? Doutor Emerson, a nossa preocupação, né, com esse fato lamentável do ataque do presidente ao general do Irã, e que pode nos trazer conflitos mundiais, não pode, né? Eu espero que seja evitado. Aí eu gostaria que o senhor apresentasse, assim, tecnicamente, o que pode ser feito para evitar esse conflito armado, como o senhor mesmo já falou. Isso, já comentamos isso, a questão é de compreensão e de responsabilidade de quem governa, né? Ter bastante responsabilidade e não pode começar, ou em qualquer momento de diálogo entre nações, por exemplo, se partir para o uso das armas, né? Isso da violência, de maneira geral. As pessoas não podem se impor pelo poderio, né, dos seus exércitos, pura e simplesmente. As pessoas têm que, e é importante que a gente traga sempre isso, essa possibilidade. Então, tanto absurdo, inaceitável essa questão do terrorismo, de matar pessoas, de homens-bombas, tudo isso é muito ruim, isso nos desumaniza, como também nós temos a questão das grandes nações que, através da força e da submissão de povos, usam a violência nesse processo de dominação. Então, sempre recriminar, né, essa questão da violência. Nós somos pela paz e de que o diálogo é fundamental e que tudo pode e deve ser resolvido a partir do diálogo, a partir da paz. Se a gente vai para a intolerância, ou se a gente vai para o viés ideológico e buscar justificativas para isso, né, eu sou daqueles que não acreditam na possibilidade da força, da guerra, como forma de relação entre os povos. É que houve o assassinato, né, de um general considerado o homem
o segundo homem mais forte do Irã. E, inclusive, há afirmações, não sei se oficiais, que o Irã já declarou guerra aos Estados Unidos. Existe de imediato como reação a questão de prometer vingança, né? Que isso não ficaria assim e tal. E isso a gente já sabe, claro, que essa reação vem da forma que cada um pode fazer. É uma coisa inaceitável, é uma coisa absurda, mas é isso que a gente tem que ter uma mensagem de paz, né? Nesse momento, porque, claro que essas pessoas, quando falam em vingança, elas não estão imaginando de uma guerra de enfrentamento, uma guerra declarada, porque há um desequilíbrio muito grande entre as forças. Mas a gente sabe que isso vai trazer consequências, né? E ele torce para que tudo isso não aconteça e que o espírito da paz reine e que essas pessoas busquem, né, soluções mediadas pelo diálogo, pelo entendimento, no sentido de que essas diferenças se resolvam e a gente não trace esse caminho do enfrentamento, esse caminho que nos leva à barbárie, né, inadmissível, até porque, em função da capacidade das armas no mundo hoje, um conflito maior seria catastrófico para a humanidade. Mas a gente sempre acredita que o entendimento prevalece e que cada vez mais nós devemos ter a palavra pela paz como palavra predominante nesse cenário, o diálogo, a compreensão das pessoas. 11h49, o programa Fala Pra Mim, você liga, participa aqui do programa, tanto através do nosso Instagram, como também através da participação pelos números que são fornecidos aqui. Poderia repetir aí os números, Geraldo? Muito bem, doutor Emerson. Os nossos ouvintes poderão entrar em contato com o nosso programa através dos telefones 999826704, 999826704, também pelo telefone 999641727, 999641727, ou também pelos telefones 981099084, 981099084. Você poderá também entrar em contato com a gente ligando para o telefone da Rádio Cultura de Sergipe, 3226-8700, 3226-8700. Doutor Emerson, no percurso da vida, a gente muitas vezes recebe como surpresa, né, aquele cansaço, deve ser natural, né, do desgaste da vida, mas a gente recebe aquele cansaço, aquela fragilidade nas pernas. E aí, o senhor poderia descrever esse processo? Veja, Genal, aqui aproveito esse momento antes de lhe responder para mandar um abraço para o meu amigo Pedrinho Nolasco. Eu não posso esquecer de mandar um abraço para o Pedrinho, meu amiguinho. Encontrei o filho do Fernando e da Joedna, essa semana encontrei com ele no aniversário do Caio, dei um abraço, ele muito, eu digo que é o meu neto por adoção, né? Gosto muito do Pedrinho, mais um neto. Grande abraço, Pedrinho, para você. O Fernando está me dizendo que o Pedrinho fica ouvindo o programa todo sábado. Obrigado, Pedrinho, pela audiência aqui do programa Fala Pra Mim. Falar nisso, doutor Emerson, tem uma notícia muito importante, né? Me emocionei bastante. Eu recebi a notícia através do meu filho que você avô, né? Rapaz, emociona, viu? Isso, é verdade. Eu fiquei emocionado e eu cheguei a ver lágrimas muito bem correndo, né? Então, um abraço para o meu filho Renan e para a sua esposa. Isso. Então, isso justifica quando a gente se torna avô, Genal, inevitavelmente que a gente não comece a sentir essa fragilidade que você falou, que isso é natural da vida, né? É o processo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, né? E teremos a morte como do mesmo modo que a vida é importante, a morte é algo que é bastante importante,
e está nesse ciclo vital, né, de todos nós. Então, esse processo do cansaço, da fragilidade, porque nós temos a diminuição da produção hormonal, diminuição do tônus muscular, há uma insuficiência venosa que vai prejudicando troficamente os tecidos, a nutrição dos tecidos, e aí é natural que com essa fragilidade dos tecidos, né, com essa fragilidade por conta de todo esse processo, né, há uma degeneração neurológica, vascular, né, há uma fragilidade da musculatura, e isso vai nos levando então a essa condição de fragilidade. E aí tudo isso se agrava se a pessoa tem diabetes, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa tem uma insuficiência venosa, no caso se vai ter varizes, se a pessoa é fumante, tudo isso se agrava e vai contribuindo para que esse processo seja mais acelerado em algumas pessoas, em outras não. Vai dependendo dessa estrutura que muitas vezes é herdada e dos hábitos de vida, se a pessoa tem uma vida sedentária ou não, se a pessoa tem um hábito de fumar, de beber. Então, todas essas coisas vão se somando, porque a partir de uma certa idade, por exemplo, nós temos, enquanto seres humanos, uma alteração da capacidade da relação de síntese e reabsorção óssea, onde nós vamos ter uma diminuição e uma fragilização da estrutura óssea. Então, tudo isso vai levando a uma fragilidade, por isso que as pessoas desenvolvem a osteopenia e em seguida a osteoporose, com a fragilidade da estrutura óssea. O idoso, muito preocupante a questão da queda, tem que ter muito cuidado, porque pode levar a uma queda com fraturas, né? Então é bastante preocupante isso, é uma orientação que se faz para a pessoa idosa. Daí a questão do banheiro estar equipado com barras, que a pessoa possa se segurar, possa se equilibrar de modo a prevenir essas quedas que são bastante ruins e muitas vezes relacionadas com fraturas e com coisas piores, no caso das pessoas idosas, por conta dessa fragilidade óssea que as pessoas vão apresentando. Isso é inerente à própria idade. E sempre vai ser assim. Viveu mais, vai começar a ter esse problema. E claro que umas pessoas mais, outras menos, porque vai ser tudo função da estrutura genética, da estrutura herdada, vai ser função dos hábitos de saúde, dos hábitos alimentares, se a vida é sedentária ou não. Tudo isso vai ter importância, se a pessoa fuma ou não, se a pessoa bebe ou não. Tudo isso vai ser importante para determinar o quanto que cada pessoa vai ter de problemas a serem enfrentados à medida que envelhece. Então, a diminuição da produção de colágeno, aumento da reabsorção óssea, consequentemente, uma fragilidade muscular por conta de tudo isso, e isso se somando a uma insuficiência venosa, e se vai somando problemas aí, diabetes e outras coisas, mas só vai piorando. Tem um ouvinte aqui perguntando qual o tratamento para as pessoas que têm tendinite. Aí a pessoa tem que poupar essa região que está comprometida, esse tendão que está comprometido. Tem que ver a causa dessa lesão, se foi um trauma ou se é uma questão postural de repetição. Então, para corrigir também a partir dessa causa, então primeiro vai se tratar do processo inflamatório e depois vai se tratar, né, de corrigir postura, de corrigir a causa, de ver o que é que está causando, qual foi o motivo dessa tendinite. E aqui vai uma observação que o ouvinte então me faz lembrar, e que creio que será bastante útil para os ouvintes aqui do programa Fala Para Mim. Muitas vezes é essa história de usar frio ou calor para o tratamento. Então, de modo bastante simples, para orientar os nossos ouvintes, aqueles que não sabem de como se portar diante disso, tem uma pancada, torceu o tornozelo. Torceu o tornozelo, aí é gelo, porque é a fase aguda, né? Aquilo está inflamando, está inchando, está extravasando líquido nos tecidos, de maneira que aquilo está produzindo um edema, um inchaço, por conta do trauma que foi produzido. Então, trauma, gelo, não pode ser calor nesse momento. Então, primeiras 24, 48 horas a pessoa pode estar usando gelo.
Num processo mais tardio, onde o processo agudo já desapareceu e há um processo de recuperação, aí sim pode ser feito o uso do calor, tá? Então, fase aguda, trauma recente, frio. Num processo mais tardio, já de recuperação daquela estrutura, então se pode fazer a utilização do calor, que pode ser um calor úmido ou um calor seco, e lembrando muito cuidado com as queimaduras, tanto com o frio, tanto com o calor, né? Pode haver queimadura. Eu frequentemente atendo pessoas no consultório com queimadura produzida por gelo. As pessoas têm baixa sensibilidade na área, ou dormem e tal, e aí vai fazer uma queimadura na região da pele, porque o frio excessivo, baixar demais a temperatura, leva a uma lesão da pele. Inclusive tem um tratamento que a gente chama que é a crioterapia, que a gente faz um tratamento, tem lesões na pele, sejam às vezes lesões pré-malignas, lesões benignas, que a gente pode tratar destruindo essas lesões, congelando essas lesões. Então, muito cuidado quando vai usar gelo para não produzir a chamada queimadura da pele, que é um processo inflamatório por conta do frio excessivo. Pois é, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Pra Mim. Aqui já fica o convite para a próxima semana. Nós convidamos o professor Emerson Souza, meu xará, para que a gente converse aqui na próxima semana sobre desigualdade social. Né? A gente tem visto ao longo de muitos anos que todos os anos, no mundo inteiro e no Brasil não tem sido diferente, infelizmente, a concentração de renda que acontece em nosso país. E o professor Emerson Souza é um economista, né, e vai, no próximo sábado, estar conosco aqui para a gente converse um pouco sobre essa questão da desigualdade social, da concentração de renda. Porque não podemos imaginar em políticas públicas sem fazer o enfrentamento. Nós pensamos em educação, pensamos em assistência social, em saúde, em segurança, pensamos em tudo isso, mas nós não podemos esquecer de fazer o enfrentamento da concentração de renda e da desigualdade social. Vamos falar sobre isso na próxima semana com o professor Emerson Souza. Muito obrigado a todos vocês, fiquem em paz com Deus. Todos nós aqui do programa Fala Pra Mim, nos despedimos e deixamos o convite para que no próximo sábado... Marleide, pronto, da cidade apropriada. Pronto, Marleide. Um grande abraço e encerramos aqui o programa. Valdileide. Ah, tudo bem. Valdileide, a nossa amiga ouvinte assídua do programa Fala Pra Mim, há muitos anos acompanhando aqui o programa Fala Pra Mim. Valdileide, grande abraço e em nome de Valdileide eu me despeço de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim. Eu vou ouvir Givaldo, doutor Emerson. Isso. Despedindo aqui do